avaliação de como é que a nossa epidemiologia se tem comportado e aquilo que podemos prever, agora que aparentemente estamos numa nova fase. Efetivamente, desde o início desta semana, estamos numa fase em que algumas atividades são permitidas, embora mantendo fortes medidas de restrição de contacto físico ou social, e saber aquilo que podemos prever para o futuro do ponto de vista da nossa atividade. Isso é fundamental para saber exatamente o que é que poderemos pensar fazer em termos das consultas, não é, das consultas dos doentes com patologia respiratória crónica, relativamente aos exames que foram significativamente e severamente afetados, eu diria, nestes últimos mês e meio, e também perspectivar não só o que pode vir, como falar um pouco da tal imunidade de grupo. Para isso temos novamente a senhora professora Gabriela Gomes, a quem muito agradecemos. Já tivemos aqui um programa inicial que foi muito útil para nós. A professora Gabriela Gomes é já conhecida, porque tem tido várias intervenções nesta área. É professora na Liverpool School of Tropical Medicine e no Departamento de Matemática da Universidade de Porto. E hoje vamos falar um pouco exatamente sobre isso, sobre o que pode vir aí mediante os dados que temos e também sobre os estudos que têm sido feitos pela sua equipa acerca da imunidade de grupo. A senhora professora Gabriela Gomes, muito obrigado. Convido agora então a iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Muito boa tarde, professor Moraes, e obrigada pelo convite mais uma vez, e muito boa tarde a todos. Portanto, aquilo que eu vou apresentar desta vez é um artigo que nós acabamos de submeter. Portanto, é uma equipa fantástica, que eu tenho aqui tenho aqui o título do artigo, portanto é sobre, está em inglês, acaba de ser submetido a uma revista de ciência e é sobre a heterogeneidade a nível do indivíduo, portanto, seja na suscetibilidade ou seja na exposição ao vírus do SARS-CoV-2, e o que nós analisamos aqui é como essa variação entre indivíduos na suscetibilidade e na exposição faz com que o limiar da imunidade de grupo seja muito mais baixo do que aquilo que se estima com modelos que não tomam esta variação individual em consideração. Portanto, este estudo envolve colaboradores dos vários lugares por onde eu passei ao longo da minha carreira, portanto envolve colegas da Universidade do Porto, do Instituto Gulbenkian de Ciência, da Universidade de São Paulo e do Reino Unido. Portanto, eu vou passar à primeira imagem. Portanto, nós aqui estamos a mostrar os dados de Portugal, os casos confirmados, os casos que tinham sido confirmados em Portugal até ao final do mês de abril, quando nós fizemos este ajuste dos modelos aos dados, e temos aqui duas variantes do mesmo modelo. Portanto, uma do lado esquerdo, nós consideramos que o coeficiente de variação nesta heterogeneidade a nível do indivíduo, heterogeneidade na suscetibilidade, o coeficiente de variação é 1, portanto é uma variação moderada, digamos, e depois consideramos aqui um outro caso em que este coeficiente de variação é 3. Portanto, nós estes modelos basicamente representam a dinâmica de transmissão
do vírus, portanto, levam em conta os contactos entre os indivíduos, a probabilidade de um contacto entre um indivíduo infectado e um indivíduo suscetível levar a uma nova infecção, levam em conta a duração média de infecção, a infecciosidade dos indivíduos, portanto, levam em conta essas características que se conhece até à data da transmissão do SARS-CoV-2. Agora, aqui nós podemos ver qual é a importância de considerar esta heterogeneidade. Portanto, do lado esquerdo nós consideramos um cenário com pouca heterogeneidade e do lado direito nós consideramos mais heterogeneidade. Ambos os modelos, isto é a coisa perigosa de se trabalhar com estes modelos, ambos os modelos são igualmente capazes de ajustar os dados que nós temos. Portanto, temos aqui esta curva, a curva laranja é o modelo e ela ajusta bem os dados que foram reportados até à data, e o modelo com pouca heterogeneidade também ajusta igualmente bem. Se tivéssemos um modelo completamente homogéneo, ele também iria ajustar igualmente bem. E por isso é que os modeladores matemáticos trabalham com estes modelos e podem estar a trabalhar com um modelo que esteja muito fora da realidade, mas não conseguem, não se nota. O modelo pode estar muito longe da realidade no que diz respeito a esta heterogeneidade e não se nota porque ele consegue reproduzir os dados bem. Mas então, o que é que acontece agora daqui para a frente? Nós temos os dois modelos ajustados aos dados, os modelos têm agora parâmetros todos identificados, porque nós estimamos os parâmetros fazendo este ajuste aos dados, e agora vamos fazer projeções para o futuro com esses modelos. Portanto, como veem, aqui as projeções são muito diferentes. Portanto, temos no caso do modelo menos heterogéneo, temos ainda um grande potencial para transmissão, portanto temos uma população ainda muito suscetível e, portanto, haveria de haver ainda muita infecção, quer dizer, isto não é para sugerir que fosse acontecer uma segunda onda desta dimensão, isto é simplesmente para dar uma ideia de qual é o potencial para infecção que a força... Portanto, mostra a força de infecção que este vírus ainda tem. Porque o que aconteceria aqui é que isto começaria a subir e naturalmente, iria-se apertar novamente com as medidas de distanciamento social, não é? E, portanto, passado algum tempo voltaria a haver uma onda e haveria uma série de ondas se nós fôssemos apertando e relaxando as medidas de distanciamento social. Mas o que acontece quando nós aumentamos esta heterogeneidade, o coeficiente de variação igual a 3, aquilo que nós esperamos ter pela frente é uma onda com uma altura inferior à onda que nós já tivemos, mesmo sem voltar a apertar com as medidas. Será mais larga, mas seria uma onda que aconteceria por volta do outono e inverno deste ano. Esta onda, com esta onda a população de Portugal ficaria com imunidade de grupo, portanto o problema estaria resolvido provavelmente antes de termos uma vacina. Portanto, eu queria notar também que estes indicadores que estão representados aqui em baixo são aqueles indicadores que se tem falado muito ao longo desta epidemia, que nós já estamos todos especialistas, não é? Nestes R's, zeros e os R's efetivos e estes números que ouvimos muito falar. Portanto, este aqui, nós estimamos que para Portugal o R0 era à volta de 2,7, 2,8, pronto, varia ligeiramente se usarmos uma variante do modelo ou outra, e pronto, tínhamos o R0 antes da epidemia, ou antes de serem implementadas medidas de distanciamento social ou distanciamento físico, como preferirem, mas ao implementarmos as medidas de distanciamento, o R0 diminui, porque o R0 é uma medida composta que leva em conta o número de contactos que uma pessoa tem por dia, leva em consideração qual é a probabilidade de um contacto
e entre um indivíduo infectado e um indivíduo infeccioso e um indivíduo suscetível levar a uma nova infecção do indivíduo suscetível, e leva em conta também a duração média de infecciosidade de um indivíduo infectado. Portanto, este R0 compacta isso tudo, mas o único desses fatores que nós podemos controlar neste momento é os contactos. Portanto, não podemos controlar, porque não temos nenhum medicamento, não podemos controlar a duração da infecciosidade e não podemos controlar a probabilidade que um contacto leve a uma infecção do indivíduo suscetível. Não podemos intervir dessas coisas. Podemos intervir no número de contactos que a pessoa tem. E então, como conhecem bem as medidas de contenção que nós tivemos em Portugal, ficamos em casa, usamos máscaras e coisas desse tipo. Portanto, o R0 baixou para ligeiramente abaixo de 1, estima-se que seja ligeiramente abaixo de 1 se usarmos este modelo menos heterogéneo e muito próximo de 1 se usarmos um modelo heterogéneo. Portanto, estas estimativas variam ligeiramente se usarmos um modelo com uma característica ou outra característica. Pronto, daí as estimativas que nós ouvimos não serem sempre as mesmas, mas o que não é grave de todo. Portanto, muda um bocadinho o modelo, muda um bocadinho a estimativa, mas o que é importante, de facto, não é muito se o R0 é estimado em 0,9 ou se o R0 contido, não é, com as intervenções, se é implementado estimado em 0,9 ou em 1. O que importa, de facto, é as projeções que se fazem com o modelo para tentar ver o que é que este modelo com estes parâmetros nos diz a respeito daquilo que se espera que aconteça a seguir. Portanto, temos também o R efetivo, também por vezes chama-se RT, é a mesma coisa, a definição é a mesma. Portanto, o que é o R efetivo? O R efetivo é o R0 multiplicado pela suscetibilidade da população. Portanto, antes de haver a epidemia, a suscetibilidade da população, digamos que é 1, e à medida que as pessoas vão sendo infectadas e recuperando, espera-se que com alguma imunidade, a suscetibilidade da população vai decrescendo. Então, o R efetivo é sempre menor do que o R0. Portanto, quando a população está toda suscetível, o R efetivo é igual ao R0, mas a partir do momento em que a imunidade, algumas pessoas vão ficando imunes, o R efetivo fica inferior ao R0. E o R efetivo, de facto, o que ele representa é o número médio de novas infecções causadas por um indivíduo infeccioso. Portanto, se o R0 é 2, cada indivíduo infecta 2 e cada um destes 2 infecta 2 e temos um crescimento exponencial. Se o R efetivo for menor que 1, um indivíduo em média infecta menos que 1 e, portanto, não temos um crescimento da epidemia, temos um decréscimo do número de casos ao longo do tempo. Portanto, isto mostra assim os conceitos essenciais da epidemiologia matemática e a importância de levar em conta a heterogeneidade entre os indivíduos e de ter uma estimativa fiável dessa heterogeneidade. Portanto, eu aqui assumi que a heterogeneidade era na suscetibilidade, era que uns indivíduos são mais suscetíveis que outros. Se tivermos 2 indivíduos igualmente expostos ao vírus, um fica infectado e o outro não. Eu acho que todos nós temos esta noção, não é? Quando temos um grupo de pessoas com a mesma exposição, nem todos têm a mesma resposta. Portanto, é desta heterogeneidade que nos referimos aqui. Mas existe um outro tipo de heterogeneidade, que é a heterogeneidade da exposição ao vírus. Portanto, isso tem a ver com redes de contactos. Uns indivíduos têm mais contactos com outros indivíduos do que outros. E isso é outra componente que também é importante
que também é importante incluir nos modelos esta variação. E o efeito desta variação na conectividade é muito semelhante ao efeito da heterogeneidade na suscetibilidade. Estão a ver que estas curvas são muito parecidas com as que eu mostrei no slide anterior. Portanto, conectividade, heterogeneidade moderada na conectividade leva ainda a uma epidemia grande e esta heterogeneidade mais marcada, uma heterogeneidade maior na conectividade leva a uma epidemia muito mais pequena. De resto é tudo semelhante, os R0, 2,7, 2,93, portanto anda tudo em volta dos mesmos valores. Portanto, isto é o caso para Portugal. Agora, porquê é que isto acontece? Porquê é que com heterogeneidade as epidemias são mais pequenas? Isto é um conceito difícil de compreender, mas é daqueles conceitos que quando nós o compreendemos, aquilo passa a fazer parte de nós, e isto foi o que me aconteceu. Eu há cerca de 10 anos que quando eu liderava um grupo no Instituto Gulbenkian de Ciência, comecei a pensar desta forma e eu agora vejo isto em tudo, basicamente. Então, eu vou tentar explicar aqui com este diagrama. Suponhamos que temos uma população homogénea, portanto, está aqui este painel de cima do lado esquerdo, e temos aqui os indivíduos nesta população, e estes indivíduos têm todos a mesma suscetibilidade e o mesmo grau de exposição à infecção. Portanto, isto era a suscetibilidade vezes a exposição dos indivíduos antes de haver uma epidemia. Mas agora vem um vírus e começa a infectar indivíduos nesta população. Então, os indivíduos digamos que eles são infectados e ficam imunes, portanto, num cenário simplista em que a imunidade protegeria quase totalmente, portanto, estes indivíduos são infectados, ficavam imunes, portanto, a suscetibilidade deles baixa para zero ou para perto disso. E outro indivíduo é infectado, a suscetibilidade baixa. Os indivíduos vão sendo infectados e a suscetibilidade vai baixando. E então esta área aqui do lado direito, esta área assombreada, é a imunidade. Portanto, agora a suscetibilidade desta população, que aqui seria esta área toda que está aqui embaixo dos indivíduos, a suscetibilidade desta população é só esta área, que agora é mais pequena, porque estes aqui já estão imunes. Portanto, isto seria para uma população homogénea. Agora, se nós formos ver isto numa população heterogénea, os indivíduos que é mais provável que sejam infectados no início da epidemia são os indivíduos que são mais suscetíveis ou que estão mais expostos, portanto são estes indivíduos aqui, não são os quaisquer, portanto ali não fazia diferença que eles tenham todos a mesma suscetibilidade, mas aqui faz diferença. Então, os indivíduos, cada indivíduo que é infectado e fica imune, o peso que isto tem na redução da suscetibilidade da população é maior do que se estivéssemos na população heterogénea. Na população heterogénea, cada indivíduo contribui esta distância, esta altura, contribui esta quantidade para a aquisição de imunidade, mas aqui este indivíduo contribui mais para a aquisição da imunidade. E então, para obter uma área igual à da figura de cima, que é a imunidade, na população heterogénea, isso consegue-se com menos indivíduos, não é preciso infectar tantos indivíduos para ter esta área de imunidade. Aqui, com menos indivíduos infectados, nós temos a mesma imunidade. Agora, esta imunidade reduz a suscetibilidade da população. E ao reduzir a suscetibilidade da população, desacelera o crescimento da curva. Portanto, aqui no modelo heterogéneo, a curva desacelera mais, o crescimento da curva desacelera mais do que na população homogénea, porque por cada indivíduo infectado nós temos um decréscimo maior na suscetibilidade da população. Portanto, este é o conceito, esta variação e seleção que está aqui a acontecer. No fundo, isto é um fenómeno de seleção natural, não é? Nós temos a força de infecção que está aqui, não infecta um indivíduo qualquer, infecta aqueles que têm, afeta predominantemente aqueles que têm mais suscetibilidade.
Agora, outra coisa, outro fenómeno que também se vê nestes modelos é que a epidemia vai crescendo e a certa altura ela decresce, chega a um pico, que se falou muito do pico, chega a um pico e decresce. Agora, este pico pode ser atingido de duas maneiras. Uma é reduzir os contactos e enfraquecer a transmissão, e aquilo às tantas começa a descer, porque os contactos são tão poucos que aquilo já não tem, que o R efetivo já ficou menor que 1 e passa a crescer. Mas então, lembram-se que o R efetivo é o R0, que envolve lá os contactos, é o R0 multiplicado pela suscetibilidade da população. Então, uma outra forma de trazer o R efetivo para valores menores que 1, para deixarmos de ter o crescimento epidémico, é que a população fique imune e já não tenhamos suscetibilidade suficiente para que a epidemia continue a crescer. E então esse valor de imunidade, esse valor de imunidade é uma espécie de um limiar. Quando a imunidade ultrapassa um determinado valor, a epidemia passa a decrescer, portanto passa ao pico e daí para a frente deixa de crescer, começa o número de casos, a taxa de novos casos passa a decrescer. E esse valor crítico da imunidade chama-se imunidade de grupo, portanto foi atingida a imunidade de grupo da população. E por este processo que eu acabei de explicar, já se está a ver que a imunidade de grupo é menor numa população heterogénea do que aquilo que nós esperaríamos que ela fosse numa população homogénea, ou com um modelo que não representa a heterogeneidade da população. Agora, o que tem acontecido é que os modelos, portanto, este vírus está há pouco tempo, está aqui há pouco tempo, os matemáticos estão a começaram há pouco tempo a trabalhar com este vírus e, naturalmente, os primeiros modelos que se implementam são aqueles que são mais simples de implementar, que são, neste caso, são os modelos homogéneos. Agora, os modelos homogéneos têm estado a ser muito utilizados no desenvolvimento de estratégias de controle. E esses modelos homogéneos prevêem que nós temos que a imunidade de grupo é 60% a 70%. Portanto, 60% a 70% da população tinha que estar imune para que este vírus deixe de ser um problema de saúde pública. Com os modelos que nós desenvolvemos, eu mostro agora aqui no slide seguinte. Passei 2 sem querer. Pronto, este slide mostra então isto, estas curvas a cheio são um cálculo da imunidade de grupo, este é o limiar da imunidade de grupo, dependendo deste coeficiente de variação. Portanto, eu para o caso de Portugal mostrei o cenário do coeficiente de variação igual a 1, portanto, com o coeficiente de variação igual a 1, seria preciso que de 40%, em torno de 40% da população estivesse imune para que fosse atingida a imunidade de grupo. Quando o coeficiente de variação está em torno de 3, isto espera-se que seja mais entre 10, 15, 20, pronto, entre 10 a 20% seria a imunidade de grupo. Pronto, quanto mais extrema for a variação, menor é o limiar da imunidade de grupo, portanto mais fácil é atingi-lo e mais fácil é acabar com estas ondas que se espera que venham a seguir. E cá está, aqui no caso da população homogénea, esse coeficiente, esta imunidade de grupo, o limiar limiar da imunidade de grupo estaria entre os 60% a 70%. Tudo o resto é igual nos modelos, isto apenas se está a variar o coeficiente de variação. Agora, mas qual é, na verdade, este coeficiente de variação? Ele é tão importante, faz com que a nossa capacidade de controlar esta epidemia
varie tanto, tem um impacto tão grande neste limiar da imunidade de grupo. Qual é que é de facto este coeficiente de variação? Bom, nós não sabemos exatamente, mas andámos na literatura a ver o que é que se sabia sobre isto, para literatura e também algum trabalho feito por nós no passado para outras doenças. Portanto, andámos a ver o que é que de facto se pode dizer sobre este coeficiente de variação. E temos aqui então estas linhas verticais que marcam coeficientes de variação estimados para outras doenças. Portanto, temos aqui para a tuberculose, estas cores estão trocadas. Portanto, este verde é para a malária, portanto, para a malária isto foram um estudo feito por nós e um estudo feito por outro grupo. Para a malária estimou-se que o coeficiente de variação andaria em torno de 2. Para a tuberculose, isto é um estudo feito por nós, estima-se que esteja em alguns países, portanto, isto seria Portugal, entre 2 e 3, mas no Brasil estaria acima de 3, portanto, isto depende não só da doença, mas também do contexto do país a que nos estamos a referir. E também foi estimado para estes coronavírus, para o SARS-CoV-1, que também nos causou algumas preocupações por volta de 2002, 2003. Portanto, foi estimado que estas linhas aqui ponteadas a vermelho, que estaria também entre 2,5 e 3, portanto cá este seria o SARS-CoV-1, e para o SARS-CoV-2 também há um estudo muito recente que estima que este coeficiente de variação estaria ligeiramente acima de 3. Então, nós pensamos que o coeficiente de variação 3 será uma expectativa razoável para este coeficiente de variação. Pronto, mas isto é ainda preliminar, quer dizer, dada a importância que isto tem nas expectativas do que será esta epidemia para o futuro, ou o resto da epidemia para o futuro, e das implicações que isto poderá ter para as tomadas de decisão em relação às medidas de controle daqui para a frente, dada a importância, dado o impacto que este coeficiente de variação tem nestes resultados todos, nós temos que, de facto, estudar isto mais a fundo e ter medidas mais sólidas, medidas mais sólidas do que é que, de facto, qual é que deve ser este coeficiente de variação. E pronto, e também temos uma equipa fantástica, as pessoas que eu referi no início, que trabalhamos juntos para este artigo, mas também há outras pessoas. Este artigo está a ter muita receptividade nas redes sociais. Eu tenho pessoas que me escrevem a dar ideias, isto nunca me aconteceu, pessoas que me escrevem de vários lugares do mundo. Ainda hoje teve um da Austrália, há dias um colega da Suécia, que escrevem a discutir ideias e até falar que oferecer dados que têm e que se nós podemos avançar com estes dados que eles têm. Portanto, tem sido de facto uma experiência fantástica viver isto. Portanto, com todas estas pessoas que trabalham connosco e com todas estas pessoas que não trabalham diretamente connosco, mas que querem colaborar, eu estou convencida que nós vamos conseguir fazer avanços rapidamente. Agora, aqui estão outros países, portanto, estes são os países que nós incluímos neste artigo, que aliás o artigo já está disponível no medRxiv, o preprint, está um preprint preliminar, e ainda hoje eu vou submeter um preprint mais atualizado e isto estará tudo disponível lá, mesmo antes do artigo ser eventualmente aceito numa revista de ciência. Portanto, isto aqui estão outros países em que nós podemos ver, portanto, isso é muita informação num só slide, mas vamos ver aqui, por exemplo, a Austrália. A Austrália teve uma primeira onda muito pequenina, portanto, estas escalas estão todas, portanto, isto está tudo na mesma escala,
aliás, pronto, é bom ter tudo na mesma escala que se pode comparar. O problema é que alguns, por exemplo, o estado de Nova Iorque rebenta com a escala. Foi de facto o caso mais dramático que eu vi de todos os dados que eu olhei. Portanto, na Austrália a primeira onda foi muito pequenina, estão a ver, é menor do que aquela que eu tinha mostrado para Portugal. Cá está Portugal aqui, novamente. Portanto, a Austrália teve uma primeira onda muito pequenina. Pronto, é bom ter uma primeira onda pequenina, mas por outro lado a Austrália continua com muito mais potencial. Eu estou aqui a usar o mesmo coeficiente de variação para todos os países, o mesmo modelo, e fizemos sempre a mesma coisa, estimamos os parâmetros ajustando, estimamos o R0 e os parâmetros relativos às medidas de distanciamento, as medidas de contenção, estimamos os parâmetros ajustando aqui estes dados no início e depois fazemos projeção para o futuro. Pronto, a Austrália ainda tem muita força de infecção pela frente e, portanto, precisará com certeza de voltar a apertar com as medidas ou não aliviar as medidas tanto como outros países se poderão se calhar aventurar um pouquinho mais a fazer. A Áustria, de certo modo também, a primeira onda na Áustria também foi relativamente pequena, foi controlada, isto mostra quanto mais sucesso se tem a controlar a primeira onda, mais problema se mantém para o futuro. Portanto, aqui a segunda onda na Áustria também é ainda relativamente ameaçadora, não é? Relativamente grande. O Brasil ainda está a crescer, portanto nós não sabemos, isto é continuar a seguir os dados do Brasil, assumindo que as medidas de distanciamento não vão apertar mais do que aquilo que estão neste momento. Portanto, se assim fosse, o Brasil terá um problema grande ainda nos próximos tempos. O Canadá é talvez até agora o mais, dos que eu falei até agora, o mais parecido com Portugal, tem uma primeira onda moderada, que não é das mais pequenas nem das maiores, e portanto a segunda onda será pequena. A Alemanha suprimiu a primeira onda um pouco melhor do que Portugal, mas pronto, continua com um bocadinho mais, um bocado mais de potencial ainda para o futuro. Pronto, aqui temos o caso da Itália, o caso da Holanda, mas não vale a pena estar a falar muito em detalhe de cada um deles, o caso de Portugal, o caso da Espanha. A Espanha teve uma primeira onda maior. Eu quando falo de onda eu refiro-me a número de casos infectados, não propriamente de mortalidade, porque se formos ver aqui, por exemplo, a Itália teve mais casos do que Portugal, relativamente ao tamanho da população, mas não muito. O problema da Itália foi a mortalidade, de facto, foi que ultrapassou a capacidade do serviço de saúde, foi o primeiro país europeu a ser afetado e, portanto, não tiveram tanto tempo para se preparar como Portugal teve. E, portanto, isto aqui a vermelho, eu não referi isso, isto aqui a vermelho são as mortes, não é? Portanto, e isto é claramente visível em Itália, e em Portugal quase que não se vê, porque é tão pouquinho. Espanha também teve mortalidade significativa, mas também em termos de número de casos também foi grande, teve uma onda grande mesmo comparado com a Itália. E também estamos aqui a ver que isto passa ao inverno e um modelo idêntico a todos os outros países, enquanto Portugal se esperaria que voltasse a ter uma segunda onda no inverno, ainda no outono e inverno ainda este ano. A Espanha, claro, isto é tudo, pronto, estamos a falar de um modelo matemático, não é? E das projeções que se fazem com ele, mas acho que é um exercício interessante nós estarmos a fazer estas comparações. Em Espanha, esperar-se isto só se vê aqui lá para março, começar-se a notar uma segunda onda, porque ela de facto já vem, a infecção já tem menos força, porque
mais pessoas já foram infectadas. Isto também assumindo que as pessoas são infectadas e ficam imunes, não é? Se as pessoas ficarem imunes, mas não totalmente imunes, parcialmente imunes, então estes resultados mantêm-se qualitativamente, mas não quantitativamente. Portanto, quer dizer, se a imunidade não for total, então as segundas ondas serão maiores em todos os casos do que aquilo que se mostra aqui. Temos aqui o caso da Turquia, temos o Reino Unido e temos Nova Iorque. Nova Iorque foi uma coisa completamente fora de escala comparado com os outros. Pronto, eu acho que já vos contei a história deste artigo e estou ao dispor para responder a perguntas, receber comentários, sugestões, para ver se nós continuamos a avançar. Muito obrigado, professora Gabriela. Vamos pela excelente apresentação e depois boas notícias, espero. Uma vez que se assim for, podemos esperar ter a tal imunidade de grupo que nos permitirá, aí sim, ter uma vida mais próxima do normal, mais rapidamente que aquilo que poderíamos supor. Nós estamos em direto e de maneira que já houve aqui algumas perguntas, mas eu vou-as fazendo aos poucos, mas há uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar, que é o seguinte: o próprio vírus não pode alterar toda esta previsão no sentido de ficar mais bonzinho, digamos assim. O SARS-CoV-1 teve essa evolução. Existe um trabalho recente do estudo das mutações que o vírus tem tido, em que também refere a essa possibilidade, isto é, com o vírus não se pode eventualmente ir adaptando ao homem no sentido de ficar menos virulento e passar a ser uma infecção mais tolerável pela comunidade. Pois isso, isso não é a minha especialidade, mas pronto, seria também boas notícias, não é? Portanto, eu não sei o que, pronto, não estou, vejo alguns dos comentários, alguns dos resultados que vão saindo, mas não é algo que eu tenha estudado a fundo. Mas quando houver essa informação e quando eu posso modificar estes modelos para incorporar essas modificações. Pronto, isso é algo que nós temos um modelo de base e a partir daqui, à medida que se forem fazendo mais descobertas, nós vamos modificando os modelos de forma a incorporar essas descobertas que se vão fazendo. Mas dado que é uma estudiosa destas situações, acha que existe essa possibilidade do vírus se comportar dessa forma? Pois não sei mesmo. Portanto, o vírus daquilo que eu tenho estudado para outros vírus, os vírus podem se modificar de duas formas distintas. Temos essa do vírus ficar mais ou menos letal, digamos, passar a causar mais ou menos doença e mortalidade. E temos também a situação do vírus modificar de forma a escapar a imunidade que nós desenvolvemos contra ele. E um caso desses é o vírus da gripe, que é um vírus em que eu trabalhei no passado. O vírus da gripe tem essas mutações que lhe permitem ficar com formas antigénicas, modificar a sua forma antigénica, não é? O seu tipo antigénico. Portanto, se nós temos anticorpos, somos infectados com o vírus da gripe, desenvolvemos uma resposta imune contra esse vírus com que fomos infectados, mas daqui por um ano o vírus da gripe que nos vai infectar já é um vírus da gripe diferente e os nossos anticorpos já não servem muito bem. E, portanto, temos o vírus que vai sempre
vai sempre escapando à nossa imunidade e a nossa imunidade vai sempre atrás do vírus. Portanto, o vírus da gripe tem esse fenómeno. Aquilo que eu tenho lido sobre o coronavírus é que isso não acontece muito com o coronavírus, o que é bom, não é? Portanto, é bom que isso não aconteça. A outra questão do vírus ficar menos mal, digamos, de nos causar menos doença, não sei, no facto não conheço. Bem, e relativamente à questão da imunidade, a imunidade de grupo funcionará se de facto houver uma imunidade. Aparentemente aquilo que sabemos é que efetivamente os infectados ficam imunes, mas já temos uma ideia de que imunidade é esta, isto é, que duração é que pode ter esta imunidade, porque isto tudo pode alterar depois por esse motivo. Pronto, para estes cenários que eu estou a fazer, eu estou aqui a fazer estas projeções até, pronto, estou a ver até ao fim de junho do próximo ano, portanto até daqui por um ano, portanto eu estou aqui a fazer projeções até daqui por um ano. Portanto, se a imunidade durar um ano, não é? Se as pessoas que são infectadas agora ficarem imunes até daqui por um ano, isto não afetava estes resultados que eu estou aqui a mostrar. Passaria a afetar os resultados mais para o futuro, não é? Mas mais a longo prazo. Mas a este médio prazo que eu estou aqui a mostrar, um ano de imunidade não ia estragar estes resultados, não é? Pronto, e entretanto havemos ter uma vacina, não é? A expectativa, já há laboratórios a dizerem que pronto, daqui por uns meses vão ter uma vacina. É claro que a vacina depois precisa de ser testada e isso é o que demora mais até, mas espera-se de facto que daqui por um ano e meio já haja uma vacina testada que possa ser usada. Portanto, se a imunidade durar um ano e depois vem a vacina a seguir, estaríamos bem, não é? Uma boa parte das perguntas que são feitas é na previsão de, eventualmente, ainda considerando esta vaga, de estas medidas de abertura poderem conduzir a uma situação de voltarmos outra vez a ter mais casos e uma situação menos controlada. Portanto, as pessoas têm algumas dúvidas relativamente a isto, embora, obviamente, que também há muitas situações, nomeadamente do ponto de vista social e económico, que determinavam que tivesse que haver uma abertura, embora uma abertura com várias medidas de restrição de contacto social. E as pessoas aqui nas perguntas questionam muito estes 3 últimos dias que nos deram um aumento do número de casos e ficam a pensar que eventualmente pode haver uma relação, embora o timing não pareça que se possa fazer essa associação. O que é que sim, portanto, estes mais casos que está a acontecer agora não pode ter sido por causa daquilo que aconteceu esta semana, teria que ter sido algo que tenha acontecido na semana passada, não é? Portanto, há sempre este atraso naquilo que do nosso comportamento em relação às consequências dele, não é? Porque por causa do período de incubação do vírus ser cerca de 5 dias ou assim. Agora, o que pode acontecer é que no fim, em finais do último estado de emergência, as pessoas já estivessem saturadas e já tivessem, não sei, talvez sair um pouco mais e pronto, na expectativa de que isto já estávamos a quase a entrar numa nova fase e, portanto, mesmo antes de entrarmos na nova fase, se calhar as pessoas já se começavam a comportar um pouco como aquilo que iam sabendo que ia ser, que ia ser as recomendações para a próxima fase. Pode ser isso um bocadinho a acontecer. Por outro lado, esta epidemia é cheia de altos e baixos, é característica destas
destas epidemias. Portanto, estas curvas que eu faço são muito direitinhas, mas os dados não são, os dados são todos aos picos para cima e para baixo. Portanto, pode ser flutuações que aconteçam. Mas era bom nós mantermos isto contido durante mais um tempo, porque esta curva que eu mostro aqui para Portugal, isto está com tendência decrescente, porque é da própria dinâmica, nós estamos com tendência decrescente e a tendência disto é de facto de crescer mesmo que as medidas se vão aliviando. Eu acho que não cheguei a dizer, mas esta mancha azul que eu mostro aqui é a intensidade das medidas de distanciamento. Portanto, aqui na parte branca não havia medidas de distanciamento, era a nossa normalidade. As medidas de distanciamento começaram e subiram, intensificaram, chegaram ao máximo durante o mês de abril, março, abril, e a partir de maio, isto aqui assume que as medidas de distanciamento já vão caindo, cada vez mais fracas, medidas mais ligeiras. Agora, era bom de facto nós segurarmos isto aqui em baixo, depois teremos assim algum tempinho de algum alívio, diria eu que no mês de julho, agosto, e depois isto voltará novamente a ter tendência para começar novamente a subir. Mas se isto não acontecer, se isto não continuar a baixar mais um pouco até valores muito baixinhos, isto começará já a subir e a onda não será assim tão pequenina, será maior. Portanto, quanto mais tarde for a segunda onda, mais baixinha ela vai ser. Portanto, nós não queremos que a segunda onda comece já este mês ou para o mês que vem, não queremos mesmo. Portanto, acho que devemos ter toda a cautela para isto ir para níveis baixinhos, depois de estar em níveis muito baixinhos, ela vai subir muito devagarinho. Mas se ela começar a subir agora, não vai subir assim tão devagarinho. Ok. Nestes modelos, há uma pergunta que é feita que eu não sei se é relevante, mas penso que é interessante. Estes modelos têm em conta, todos os modelos que são feitos têm em conta aqueles doentes que são atingidos pela infecção e que não têm capacidade de gerar uma imunidade que seja eficaz, por exemplo, doentes que são imunodeprimidos, etc. Ou se eventualmente, nós não temos dados que nos digam se tivemos muitos doentes destes infectados ou não, se sim ou se não, porque não temos. Não conheço esses dados, mas é uma questão importante que isso, e claro, havendo essa informação, nós podemos implementar isso no modelo. E isso é interessante por duas razões. É interessante porque a imunidade, em média, seria inferior àquela que eu estou aqui a assumir, porque eu estou a assumir uma imunidade muito forte. E também, por outro lado, isso seria mais uma fonte de heterogeneidade e portanto, essas pessoas seriam mais suscetíveis do que outras, estando no mesmo grupo, que são o grupo dos recuperados. Mesmo no grupo dos recuperados havia heterogeneidade. Eu, neste momento, não estou a incorporar heterogeneidade no grupo dos recuperados, só estou a incorporar heterogeneidade no grupo dos suscetíveis. Portanto, pronto, e um passo de cada vez. Pronto, estes modelos também não convém introduzir toda a complexidade logo de uma vez, porque senão nós não nos entendemos. Pronto, convém irmos introduzindo uma camada de complexidade, convém construir a complexidade camada a camada. Portanto, já vimos que os modelos homogéneos não estão bem, heterogeneidade na suscetibilidade é uma coisa importante, heterogeneidade nos contactos é uma coisa importante e a heterogeneidade nos recuperados será outro fator importante também a incluir aqui em versões seguintes, mas é uma boa sugestão. Existem várias perguntas no sentido de perguntar se de facto a segunda onda, que é muito provável, isso já todos
mas se é mesmo inevitável, isto é, existe alguma possibilidade eventualmente de não termos uma segunda onda? Porque nós olhamos para os números da China e de facto a China já vai quase há um mês com casos apenas de fora, pelo menos a ideia que eu tenho. Não sei se terá havido uma outra situação que tenha sido contágio interno, mas tem sido, pelo menos na esmagadora maioria, casos que vêm de fora e que chegam à China e que são diagnosticados com a infecção, e nos últimos dias tem tido uma, duas, e há mais ou menos um mês. Obviamente que ainda é pouco tempo, claro, mas a segunda vaga, não há hipótese nenhuma de evitarmos a segunda vaga, ou ela é tão fatal quanto o destino? Todos estes modelos mostram, depois da primeira onda, mostram isso, não é? Os números de casos ficam muito baixos durante um mês ou dois, e as medidas já estão a ser aliviadas. Está aqui Portugal, a Holanda, a Itália. Portanto, o que aconteceu na China, eu não apliquei estes modelos à China, mas seria algo semelhante a isto. E a segunda onda há de vir aí, a não ser que a imunidade de grupo já tenha sido atingida. Ou então que as medidas de contenção continuem intensas para até vir a vacina. Pronto, isso também é de facto inevitável. E essa segunda vaga terá um tempo, porque eu não consigo ver aqui porque as nossas imagens cobrem o gráfico de Portugal. A nossa vaga está prevista para que altura e de que duração é que terá se cumprir aquilo que é previsível? Portanto, em Portugal, pronto, isto são modelos com todas as suas incertezas, não é? Portanto, mas em Portugal, este cenário que eu apresento aqui mostra a segunda onda a começar em setembro. Portanto, setembro, outubro, mas cresce devagarinho, setembro, outubro, novembro, dezembro, pronto, era no outono e inverno. Mas isso começar-se-á a notar no início de setembro. Agora, era importante nós, de facto, termos uma confirmação ou uma melhor aproximação destes coeficientes de variação, porque isto é o cenário com este coeficiente de variação de 3 que eu incluí aqui. Porque se a expectativa for esta, de facto, que a onda não cresça até o máximo desta onda que eu vejo aqui, a incidência máxima, é cerca de metade da incidência máxima que nós tivemos durante a primeira onda. Se isto for verdade, isto é muito importante para a forma como nós vamos gerir isto. Mas a questão é, quando nós começarmos a ver o número de casos a subir, quando tiver a segunda onda a aparecer, a ser notória, nós não vamos saber se o cenário é este ou se é o outro do coeficiente de variação menor, em que a onda seria muito mais alta. Se o cenário for um de menos variação, nós vamos com certeza querer, penso eu, voltar atrás com as medidas e voltar a intensificar as medidas, porque o cenário do coeficiente de variação igual a 1, não é? Aquele cenário de uma variação moderada, e a segunda onda é algo que nós não queremos viver, nós não queremos, acho que é algo que seria até incomportável pelo Serviço Nacional de Saúde, acho que seria algo que nós queríamos, se virmos aquilo a subir, vamos querer intervir. Mas se o cenário for este, nós podemos pensar, pronto, pode ser debatível se devemos intervir ou não, é razoável decidir continuar com medidas moderadas para tentar para controlar uma onda que só se espera que tenha esta altura. Portanto, mas como é que nós vamos saber isto? Quando começarem os casos a subir, como é que nós vamos saber
Se estamos num cenário de variação alta e onda pequena, ou se estamos num cenário de variação baixa que nos levaria a uma onda grande. Isto vai ser uma informação absolutamente crucial para tomar as decisões certas nessa altura. E, portanto, por isso é que é tão importante que as pessoas colaborem, e as investigações, e os dados, e os modelos, e as ideias, e que nós trabalhemos nisto muito a sério daqui para a frente, porque vamos ter decisões muito difíceis a tomar no fim do inverno, no fim do verão, portanto, no outono, assim. Sim, isso sem dúvida. Isso efetivamente é sempre um equilíbrio muito difícil de tomar entre estas medidas mais restritivas que podem controlar um pouco mais a infecção e as consequências, não só económicas, mas até em termos de saúde, por exemplo. As consultas foram, na grande maioria, passadas para não presenciais, uma série de exames que foram cancelados, cirurgias que não foram feitas, e efetivamente no início todos nós tínhamos a ideia que isto seria algo que seriam 2 meses, ou um pouco mais. A perspectiva de termos algo que acabe por durar o ano inteiro, de facto é preocupante e enfim, acaba por nos afetar inevitavelmente. Nós temos outros países que estão um pouco mais à frente em termos de curva epidemiológica, que nos vão dizer exatamente como é que as coisas podem evoluir, certo? Exatamente, sim. Isso é uma vantagem, não é? É uma vantagem perceber como já foi relativamente a este, o facto de irmos aqui um pouco atrás de alguns países diz-nos exatamente quais são as proporções que se podem tomar. No entanto, houve uma ou outra situação que descontrolou. Isto é, acho que temos casos, nomeadamente da Espanha, Itália e o Estado de Nova Iorque, e agora outros países que não se fala muito, mas nos dados têm valores muito elevados. Por exemplo, a Rússia tem cerca de 10 mil, 11 mil casos por dia. Eu sei que a Rússia é um país gigantesco. A própria Turquia, nós não falamos muito porque de facto a mortalidade é pequena, porque são países com um envelhecimento muito menor, por exemplo, do que são os países europeus, mas efetivamente em números de casos é um número muito significativo. De facto, por muito que a gente tenha alguns países que vão à frente e que nos podem dizer como é que as coisas podem evoluir, podemos ter sempre uma situação de maior dramatismo. Porque aquilo que aconteceu nestes países, obviamente que se pode questionar se não deviam ter uma medida X ou uma medida Y, mas foi um resvalar efetivamente para a impossibilidade dos serviços de saúde conseguirem controlar aquela situação, que é exatamente isso que se pretende evitar. Sim. Sim, é isso mesmo. Temos que estar atentos e temos que continuar as nossas investigações, continuar a colaborar, a partilhar dados, a partilhar ideias. E pronto, este incidente desta pandemia de facto está a expor muito do que as pessoas têm de bom, não é? Acho que há muito menos, a atitude é muito menos de competição e de colaboração. E acho que é assim que nós vamos resolver isto. Acha, para a última pergunta, se eventualmente começarmos a ter um número de casos a aumentar para a semana, já correspondente ao início das medidas de algum desconfinamento, como é o usual dizer-se, acha que devemos dar o passo atrás? Talvez. São decisões políticas. Sim, sim, talvez. Pronto, nós vamos continuar a acompanhar a situação,
mas nós, de facto, nós estamos numa altura em que nós queremos ver isto continuar a descer. Nós precisamos que isto desça, que é para depois termos algum alívio durante um mês ou dois, mas agora tem que descer, porque se isto volta já a subir, vai ser um problema. Pronto, vai ser um problema que nós não queremos ter. Acho que não. Tem que se dar mesmo, tem que se fazer marcha atrás. Sim, vamos ver o que dizem os dados mais uns dias e vamos ver. Pronto, esperemos que corra tudo pelo melhor. Sim, eu também, obrigado, claro. Sra. Professora, e provavelmente vamos continuar-lhe a pedir de vez em quando para nos atualizar um pouco a nossa marcha, digamos assim, e esperando sempre ter a vossa atenção. Muito obrigado a todos aqueles que... Muito obrigada a todos.